Brasil do que é na Argentina. Aliás, a delinquência é um problema mundial e os adolescentes são apenas parte de um conjunto de valores que envolve a violência como um todo. E que no Brasil, dizem os dados da polícia, não são da justiça, os atos infracionais envolvendo adolescentes se mantêm na mesma ordem dos 10%. Se mantém na mesma ordem dos 10%. E digo mais, os atos infracionais graves praticados por adolescentes ainda são exceção. São tão exceção que ainda dão manchete de jornal. Porque aqui no Rio Grande do Sul matam 20 a 25 pessoas por fim de semana. E isso nem é mais manchete. Mas quando um adolescente está envolvido nesse fato, isso recebe manchete, porque isso não é frequente. Isso não quer dizer, em momento algum, que não haja adolescentes envolvidos em fatos graves. Jamais estou minimizando isso. Apenas quero dizer que não é esse hiperdimensionamento que nós temos. Nós temos o tema do crack, depois volto para o que falava, que a própria RBS se viu mobilizada agora para enfrentar, embora seja uma realidade nossa de 5 anos, mas que só vinha matando o pobre. Certo? E agora passou a ser uma ameaça para todos, do ponto de vista da produção da violência, e entrou na classe média. Menos mal, agora a gente tem uma campanha contra o crack. Né? Mas é um fato que há 5 anos nos atormenta. Há mais de 5 anos, o CASE de Caxias do Sul interna o envolvido em ato infracional adolescentes cujo 90% deles tinham envolvimento no crack. Há mais de 5 anos esse fato é real. Fecho o parênteses, volto para a nossa fala. Então, essa construção de direitos, essa doutrina da proteção integral dos direitos da criança, não é para proteger menores. Não. Proteger menores era o Código de Menores que eu fazia, em nome do amor. É proteger direitos, e proteger direitos se faz isso em nome da justiça. Proteger direitos em nome da justiça impõe uma outra lógica de atuação do magistrado e do sistema de justiça. Um comprometimento com o direito e com a ordem jurídica, e com a condição de cidadania de todos, inclusive desse adolescente, a quem eventualmente se atribui a prática de um ato infracional. Faço essa conversa com os colegas, porque é o seguinte: entre os desafios que vejo para o século XXI, miro com toda certeza que, se as coisas continuarem da forma como estão desenhadas, se não houver uma guerra nuclear, se nada mudar o seu rumo, no século XXI a adolescência será um fenômeno que irá se estender até os 30 anos. Porque a adolescência é um fenômeno psicológico. O fenômeno biológico é a puberdade. A puberdade é um fenômeno biológico que deflagra a adolescência. Mas a adolescência, enquanto fenômeno psicológico, com toda certeza, no século XXI, quem viver, talvez a gente não vá poder constatar isso com segurança, quem viver verá que a adolescência no século XXI irá aos 30 anos. Porque a expectativa de vida das pessoas no século XXI aumentou, o mercado de trabalho diminuiu, de maneira que tu tem um garoto aqui em Pelotas, com toda certeza, de 25 anos, que está assim na rua. Isso é um skate. E ele adota esta postura adolescente, né, para não ter que se assumir como um adulto fracassado e desempregado. Portanto, ele tem que continuar adolescente. Claro que ele está se reproduzindo, está transando, os avós estão criando as crianças, eles não saem de casa, os pais dizem: mas estou com a tua idade, eu já era casado com a tua mãe, já trabalhava na indústria de enlatados, de pêssegos, e tu aí, o que está fazendo? O mundo mudou. No tempo que ele trabalhava na indústria de pêssego, o celular do 007 funcionava num sapato. É verdade. Então, o mundo mudou, as demandas mudaram e nós temos que estar atentos a essas mudanças. O problema que vejo na nossa jurisdição é que muitas vezes somos induzidos a lançar um olhar sobre o universo infanto-juvenil com uma lógica do século XIX.
com a lógica que mobilizou Tobias Barreto a escrever aquela sua obra, com a lógica de vê-los como incapazes. Porque vê-los como incapazes é uma lógica muito conveniente para nós, porque o incapaz tu bota onde tu quer, ele é o objeto. E no incapaz, quem detém o interesse dele, sabe o que é bom para ele, é tu. Agora, enquanto ele for um sujeito de direito, a dimensão da discussão é outra. Porque tu terá que debater as questões do ponto de vista dos direitos declarados e do exercício desses direitos. Se o guri está na rua, às 10 horas da noite, nós vamos discutir a circunstância que produziu esse fato. É conveniente um menino estar na rua às 10 horas da noite? Evidentemente que não. Há risco de vida, eventualmente, estar na rua? Sim. Agora, nós vamos discutir quais são os direitos violados que justifiquem a nossa intervenção e saber que tipo de intervenção estamos propondo fazê-lo. Porque essa intervenção supõe uma negociação, uma capacidade de exercício de uma negociação com os direitos que o sujeito possui. Isso é uma mudança de lógica. As professoras queixam-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente acabou com a disciplina da sala de aula. Pobre professora que simplifica essa questão a este nível. Ao contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente deu a esta professora instrumentos de cidadania que ela não dispunha. Agora, de fato, o que aconteceu é que nós temos que aprender a viver num Estado democrático. E no Estado democrático, as relações se estabelecem de uma forma bilateral e que tem que estabelecer direito e dever, num equilíbrio. Ser professor hoje, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil do que ser professor há 20 anos atrás. Como, aliás, ser marido hoje é muito mais difícil do que eu era no início dos anos 60. Porque tu mandava a mulher calar a boca, ela ficava quieta. E hoje, se tu mandar ela calar a boca, ela te manda para a ponte de Paris, vai embora e te deixa ralado. Porque ela é sujeito de direitos. Ela é sujeito de direitos. A democracia reclama o aprimoramento das instituições e das relações. Este talvez seja um dos muitos desafios que temos para tornar efetivo esse conjunto de direitos humanos, particularmente da infância, mas que estão interligados com todo o conjunto dos demais direitos humanos, nesse século que está iniciando. E daí vem o pessoal reclamar a redução da idade penal numa leitura obtusa, presidido isso no Senado Federal, por me perdoe o senador, mas fazendo um estelionato com a República, um senador que chegou a ser procurador-geral da Justiça no seu estado. O Emílio não fala o nome das pessoas, né? Mas eu estou falando do Demóstenes Torres, que fala... falou no final. Que faz um movimento no Senado de redução da idade penal, induzindo em equívoco toda uma nação. Toda uma nação. Por que digo isso? Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desembargador Silvino, ao introduzir no país a doutrina da proteção integral, ou na verdade não introduzir, mas a regulamentar a doutrina da proteção integral introduzida na nossa Constituição, estabeleceu no país um modelo de responsabilidade penal juvenil. Muitas pessoas não gostam dessa definição, especialmente as pessoas que buscam minimizar as garantias. Abro aqui um parênteses só para fazer uma lembrança aos colegas, eu gosto de trazer isso sempre à tona. O Sepúlveda pertence, num habeas corpus originário do Estado do Paraná, deu uma lição para o país que eu vou compartilhar, alguns colegas aqui conhecem. Mas a turma do processo civil que está aí, eu também tive uma fase que eu era apaixonado por processo civil. A turma do processo civil. Carnelucci, me corrija se eu estou errado. No célebre debate em torno da natureza da jurisdição, da ação, e dizer que a jurisdição é a resolução de lide, etc., Carnelucci teve um delírio e disse que na jurisdição penal, que a jurisdição penal era era de jurisdição voluntária, que não havia lide na jurisdição penal. Carnelucci escreveu isso. E Carnelucci dizia que não havia lide na jurisdição penal, porque a pena, dizia Carnelucci,